Eu tenho certeza que na sua casa tem muito item desnecessário e você nem se dá conta. Mas calma, na maioria das casas isso acontece. E o minimalismo ele pode te ajudar de uma forma que você nem imagina. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para que eu possa crescer aqui no YouTube e entregar mais conteúdos como esse para vocês. E o primeiro item são as garrafas da moda. E eu não preciso nem falar a marca aqui que vocês já devem saber de qual eu tô falando. E eu acho que elas até cumprem o seu papel, mas é um valor muito alto para você dar numa garrafa. E eu acho que outras garrafas, elas cumprem o mesmo papel. Não precisa ser um valor absurdo, só para você ter algo, um item que ele tá na moda. Então, isso eu acho extremamente desnecessário. O segundo item são vários itens de skincare. A gente não precisa mais do que 3. A gente precisa de um item para tratar a nossa pele, um hidratante e um protetor solar. E talvez um adstringente para a gente remover a nossa maquiagem. Mas só a água resolve. Eu por muito tempo tive vários itens de skincare e hoje eu vejo que não tem necessidade. Eu uso o que tem e quando acaba eu vou lá e compro o que tá precisando. Mas eu não compro mais vários itens de skincare que nem eu fazia antigamente. O terceiro item desnecessário são os planos de internet no celular. Tem muitas profissões que vão precisar sim, né, dos planos de celulares, isso daí é inquestionável. Mas a maioria das pessoas não precisam porque elas estão em casa ou no trabalho e geralmente nos dois locais tem internet e às vezes no trabalho você nem pode usar. Então é muito desnecessário. E quando você vai comprar alguma coisa, se você precisar da internet, pede no estabelecimento, não tem vergonha nenhuma em pedir a internet rapidinho para você pagar o que você está comprando no Pix. Eles já colocam a internet justamente para isso, para você utilizar na hora que você precisar. E o quarto item são vários cremes de cronograma capilar. Meu Deus, eu tive muitos e ainda tenho, porque como eu sou nova no minimalismo, há uns 2 anos atrás, para mais, eu comprava muitos cremes de hidratação. Cronograma capilar, na verdade, né? Gente, o que eu gastei com esses cremes, e eles estão vencendo. Mas eu prometi para mim mesma que eu não vou comprar mais nenhum enquanto não acabar todos. Sério, eu tenho mais de 5 cremes e não foram baratos. E se eu olhar hoje, alguns estão próximos da data de validade ou já venceram. Então, isso é uma coisa que eu não compro mais e é extremamente desnecessário. Você vai comprar o creme que o seu cabelo precisa, ou no máximo 3, e vai usar até acabar. Acabou, você compra um novo. Quinto item são aquelas assinaturas de streaming. E, gente, isso é muito desnecessário. Porque eu tenho certeza que você não usa nem metade. E quando a gente tem muita opção, o que acontece? A gente perde horas e horas e horas procurando algo legal para assistir. E quando a gente acha alguma coisa, nem era tão legal assim. Então eu acho que isso é algo muito desnecessário. Se você tem um só que cumpre com aquilo que você necessita, já é o bastante. Se você acha que aquele streaming você já assistiu tudo, você já maratonou tudo, aí você cancela e pega outro. Então hoje a gente não tem mais nenhuma assinatura de streaming aqui em casa. E eu tô muito bem com isso, até porque a gente não assiste mais tanta TV como antigamente. Assiste final de semana sim, mas eu não tenho problema nenhum mais em ter assinaturas de streaming. E o sexto item que você realmente não precisa são os manuais de instrução. Eu tenho certeza que na sua casa tem vários manuais de instrução jogados dentro das gavetas e espalhados pela casa. E os manuais de instrução, eles só servem para acumular. Até porque depois que a gente aprendeu a utilizar o produto, não precisa mais. E a gente tem aquela mentalidade de que um dia a gente vai precisar daquele manual de instrução. A não ser que seja aqueles manuais que vêm com a garantia, né, no próprio manual, aí sim você tem que guardar até o tempo da garantia. Mas fora isso, é totalmente desnecessário, até porque hoje a gente consegue os manuais todos nos sites das empresas dos produtos. Então é só ir lá, baixar quando precisar e tá tudo certo. Não ocupa espaço e você só vai utilizar quando você precisar. O sétimo item são os souvenirs. Gente, isso aí é algo totalmente desnecessário. Tá, tem gente que quer sim ter aquela lembrança, mas nada melhor de lembrança do que a foto que você tirou naquele local.
A gente fez algumas viagens e a gente fazia questão de ir nas lojinhas para comprar alguma lembrancinha para ter. Só que, na maioria dos casos, aquela lembrancinha fica num local, enche de poeira e mais tardar a gente pega e coloca numa gaveta, porque a gente enjoa daquela lembrancinha. Então, eu não compro mais, a gente já fez já tirou aquelas fotos que vem naquelas caixinhas e no final vai para dentro da gaveta, ou a gente só utiliza a foto, até porque aqui em casa não tem muito porta-retrato, eu não gosto, eu não acho legal, então vai para o fundo da gaveta. Então, eu prefiro ter a lembrança no celular do que gastar, porque geralmente você pega um chaveirinho, como é uma cidade turística, você vai pagar um absurdo e não vale a pena, porque aquilo lá vai, de certa forma, em algum dia para a gaveta. Então, para mim, é totalmente desnecessário. E o 8º item são aqueles jogos de louça chique que você tem só para visita. Você só usa quando vem visita, ele fica lá meses e meses guardado no armário. E às vezes você nem usa porque você nem recebe tanta visita assim, não é mesmo? Então pega ele e usa. O 9º item ele é um pouco polêmico, mas lembrando que é a minha opinião, então eu vou falar. São as panelas elétricas. Não só as panelas, como vários itens elétricos para a cozinha, né? Que são as panelas de arroz, panela de feijão, máquina de fazer waffle, máquina de fazer donuts. As panelas de arroz e de feijão até que eu relevo, porque elas são panelas boas e que não deixam que o arroz, ainda mais para quem tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não deixa o arroz queimar, né? Mas para quem tem um dia a dia normal, que faz a comida ali tranquilo, sem estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a panela tradicional faz a mesma coisa. Ela só tem que ficar de olho, não pode deixar igual a panela de arroz. Mas, na minha opinião, é um gasto excessivo que, para mim, não tem necessidade. O 10º item são aqueles produtinhos bem baratinhos que você acabou comprando só porque realmente estava muito baratinho. Você foi lá naquela lojinha de R$1,99 ou na lojinha do chinês que tem várias coisas. Você foi lá e comprou, porque um dia eu vou precisar, tá baratinho, eu vou comprar. Ou você foi lá na Shopee e acabou comprando algo que você não precisava, tava barato, mas só para alcançar o frete grátis. Então, gente, pensa bem antes de comprar essas coisas, pensa se você vai utilizar mesmo, porque são coisas que ficam jogadas no fundo da gaveta por muito, muito, muito tempo e você nem utiliza, e quando você vai fazer aquela limpeza, você acaba jogando fora e, consequentemente, jogando fora o seu dinheiro. 11º e último item são as decorações da moda. Eu já comprei muita decoração, principalmente essa moda aesthetic que tava, né? Comprei muita coisa, porque eu tinha reformado a minha sala. Comprei aqueles papéis de parede autocolante, que foi um terror para tirar depois, quando eu me mudei. E comprei também esse capim dos Pampas. Apesar de que esses itens que eu comprei são coisas mais neutras, então acabam que eu ainda tô usando, mas muita coisa eu joguei fora. Algumas coisas que eu fiz, que eu utilizei como hobby na época, foi gostoso, foi desestressante, mas que depois eu tive que jogar fora, porque acabou estragando, acabou sujando, são coisas que não tem como lavar, e foi só para acumular item dentro de uma sala que mal cabia um sofá e um rack. Então eu acho que esses itens de decoração, principalmente de decoração da moda, eles causam um acúmulo, uma poluição visual que fica pesado dentro de casa, e eu não gosto disso. Eu sempre gostei dos ambientes mais clean e das superfícies mais limpas. Eu nunca gostei daquelas cozinhas cheias de pote, cheia de coisa arada em cima. Isso sempre me irritou, mesmo na época que eu era uma pessoa bem desorganizada e não cuidava muito da minha casa. E hoje, então, que eu sou uma pessoa muito organizada, que eu sempre tô limpando, sempre tô organizando, isso me incomoda demais. Qualquer ambiente que eu chego que tá com aquelas decorações carregadas, eu já fico meio assustada e atordoada. Então, isso sim são itens que eu não compro mais, não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu sou realmente adepta do neutro, do básico, e tá tudo certo. Então, gente, vocês já pararam para calcular a quantidade de dinheiro que vocês gastam
com coisas que vocês nem utilizam, eu tenho certeza que é muito dinheiro. Então a dica que eu dou hoje é, quando for comprar qualquer coisa, pensar bem antes de comprar. Se pergunta se você vai realmente utilizar, se você precisa daquilo, se tá faltando na sua casa, se não é igual. E a melhor coisa que você tem para pensar é: quanto do meu trabalho isso vai me custar? Porque sim, você tá gastando o tempo do seu trabalho comprando coisas que você não vai usar. Então sempre faça essas perguntas antes de comprar qualquer coisa que você não precisa. O fato de você não ter essas coisas não vai te tornar uma pessoa mais inferior. Ela vai te tornar uma pessoa mais pobre, porque você vai comprar coisas que você não vai utilizar, vai gastar um dinheiro que você talvez nem precisaria gastar. E outra coisa, diminuir as coisas desnecessárias que a gente tem em casa ajuda a manter ela mais organizada, porque quanto menos coisa a gente tem, menos coisa a gente deixa jogado. Então, gente, esse era o recado que eu queria dar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de dar o like e muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima!